Então, boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo com o Dimas Augusto Morozin Zaia. Como é que você está, Dimas? Tudo bem. Muito obrigado. Vou apresentar aqui rapidinho o Dimas. O Dimas é licenciado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, com bacharelado em Física também pela Universidade Estadual de Maringá e mestrado e doutorado em Química Analítica pela USP São Paulo, capital. Atualmente é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Astrobiologia e hoje o papo vai ser entre astrobiologia, química prebiótica. E eu já vou começar te perguntando, Dimas, para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que é química prebiótica? Boa tarde, Sávio, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar com você um pouco, bater um papo sobre esse assunto, tá? Eu acho o seguinte, vamos começar por o que é a astrobiologia, né? A astrobiologia, na verdade, é um guarda-chuva gigantesco, né? Que você tem muitas pessoas, diferentes tipos de profissionais trabalhando, tentando responder, basicamente, vamos dizer assim, 3 perguntas. A pergunta número 1 é: como é possível ter surgido a vida a partir de matéria inanimada? A segunda pergunta é: existe vida em outros lugares, em outros planetas? Nós somos a única forma de vida existente no universo, é a nossa? E uma terceira pergunta, talvez, é o que vai acontecer com a vida no nosso planeta, com as espécies, em outros mundos, se existir e se um dia a gente encontrar, tá? Então, a astrobiologia é um guarda-chuva enorme que você tem químicos, físicos, biólogos, astrônomos, geógrafos, geólogos, dezenas de profissionais diferentes trabalhando cada um na sua área. Especificamente, eu como químico, né, trabalho na química pré-biótica. E o que seria a química pré-biótica? Na verdade, a química pré-biótica, a gente tenta ver quais foram as primeiras moléculas, os primeiros processos que foram importantes para o surgimento da vida. Que pode ser aqui no nosso planeta, quando a gente reproduz, normalmente reproduzimos ambientes do nosso planeta, mas você pode fazer também uma química pré-biótica de síntese de moléculas reproduzindo outros lugares do sistema solar, por exemplo. Tá? Então, o que nós queremos entender na química pré-biótica? Como que as moléculas foram sintetizadas? Tá? Como que foram formados polímeros? Tá? Então, esse é o objetivo da química pré-biótica. Tá? Então, o que nós sempre fazemos? Nós sempre tentamos reproduzir, tá? De alguma forma, os ambientes que existiram na Terra há pelo menos 4 bilhões de anos atrás. Tá? É isso, basicamente, o que nós chamamos de química prebiótica, sabe? E a química prebiótica tem várias áreas dentro dela, né? A quiralidade, síntese de ácido nucleico. Quais são hoje os principais desafios dentro da Olha, química prebiótica? olha, dentro da química prebiótica, nós podemos dizer o seguinte: nós temos uma margem de segurança de dizer como as principais moléculas foram sintetizadas. Por exemplo, aminoácidos, bases nucleicas e assim por diante. Tudo isso a gente tem um razoável número de informação. É óbvio que existem algumas discordâncias. Por exemplo, eu estava trabalhando há um tempo atrás com cianeto, né, tentando pré-concentrar cianeto sobre minerais. Por quê? É possível formar adenina, aminoácidos, cianeto é uma molécula extremamente importante em química pré-biótica. Só que tem um problema. Ela funciona, as reações químicas funcionam de síntese quando a concentração é muito alta. Em concentrações muito baixas, você não consegue sintetizar essas moléculas, tá? Então tem esse tipo de discussão, mas de qualquer forma, existe um nível razoável de informação quando a gente fala dessas moléculas principais. O grande problema é quando a gente passa para a etapa seguinte da complexação. Por exemplo, formação de polímeros. Como é que foram formados os polímeros? Tá? Por exemplo, um dipeptídeo, um tripeptídeo, uma proteína, ou mesmo como é que foram duas moléculas que tem lá uma base nitrogenada e um ácido, uma base nitrogenada
um açúcar e um fosfato é formada. Esse foi um problema resolvido, aparentemente, por um experimento da química orgânica, tá? Mas como essa molécula vai se unir a outra para formar um polímero de ácido nucleico? Quer dizer, então, a partir disso daí, a ignorância é muito grande, nós sabemos muito pouco, tá? Então, basicamente, o conhecimento que nós temos da química pré-biótica é extremamente, vamos dizer assim, limitado do que nós sabemos, tá? Uma coisa importante na química pré-biótica é tentar estimar como era a atmosfera da Terra, né? Hoje a gente tem uma atmosfera oxidante. Como é que está essa discussão? Eu já vi uma discussão que aquela atmosfera proposta pelo Miller podia não ser muito correta. Como é que está isso? Exatamente. O que acontece aí é o seguinte, em relação quais eram as condições de 4 bilhões de anos atrás, tá? Como é que era a atmosfera, sais tinha dissolvido, então tudo isso tem uma discussão muito grande. Em relação especificamente à atmosfera, nós sabemos hoje um nível de informação suficiente para dizer o seguinte: a atmosfera proposta por Miller não existiu no nosso planeta, tá? A nossa atmosfera era basicamente formada por metano, tá? Não, desculpa, CO2, monóxido de carbono, tinha um pouco de metano, tinha um pouco de gás sulfídrico, tá? Não tinha amônia, tinha nitrogênio, tá? Então era um pouco diferente. Ela não é uma atmosfera tão redutora como a proposta por Miller, ela é, vamos dizer assim, mais oxidante. Oxigênio, havia quantidades traços de oxigênio, tá? Então, basicamente, existe uma ideia. Então, realmente, aquela atmosfera do Miller, aquele experimento do Miller, em termos do que se conhece hoje, não é mais válido, tá? Não é mais válido. E Dimas, me fala. Mas o experimento, só uma questão, apesar de a gente saber que não é mais válido, mas historicamente ele é extremamente importante, tá? Ele não perdeu o valor dele, Claro. Né? tá? E deixa eu te perguntar agora, por curiosidade, que a gente tem uma tradição muito, vamos dizer, a gente nem tem uma tradição na América do Sul como um todo. Eu acho que a gente, grupo de química pré-biótica, eu conheço, tem o seu e o do Antônio Lascano no México, se a gente fala em América Latina, né? Como é que Uhum. foi teu interesse para essa área? O que te despertou? Então, só falando de grupos, a gente tem aqui no Brasil algumas pessoas que trabalham. Tem uma professora, uma ex-aluna minha na Federal do Oeste da Bahia, professora Cristine, ela já está fazendo alguma coisa. Em São Paulo tem o pessoal, o Douglas, o Fábio, eles fazem às vezes algumas coisas meio relativas a isso. Existem alguns grupos espalhados aqui pelo Brasil, né? Agora, em relação ao meu interesse, foi uma coisa extremamente curiosa. Em 92, eu fui aos Estados Unidos para fazer um doutorado sanduíche. Eu fiquei 2 anos na Universidade Rockefeller, trabalhando com o professor Bruce Merrifield na área de síntese de peptídeos. Né? Eu aprendi uma técnica que ele tinha desenvolvido. E eu sempre fui o que se chama, ou se chamava, ninguém usa mais esse termo, um rato de biblioteca. Eu sempre gostava muito de biblioteca. Ia lá e me enfiava na biblioteca, ficava lendo, ia para o laboratório e tal, né? E um dia, por puro acidente, eu estava andando nas prateleiras da biblioteca da Rockefeller e eu vi uma coleçõezinha, uns livrinhos azuis, uns volumezinhos azuis. Quando eu tirei a curiosidade para ver do que se tratava, eu descobri que existia a revista Origins of Life and the Evolution of the Biosphere, né? Eu descobri que existia a ISOL. Aí eu me interessei muito por esse negócio, comecei a ler muito, então eu entrei na química pré-biótica, na coisa, foi por assim, eu já tinha lido algumas coisas anteriormente, quando eu fazia minha graduação na década de 70, né? Mas quando eu tive acesso a uma grande... Porque às vezes as pessoas não entendem, na década de 70, 80, a gente não tinha um acesso à informação que você tem hoje, a facilidade com que as pessoas têm hoje, tá? Então, comigo, apesar de ter lido uma ou outra coisa, eu realmente entrei, foi um dia, por acidente, eu me deparei com as revistas do Origins of Life. Foi isso, tá? E eu vejo que Nada além disso.
você tem trabalhos, bastante trabalhos com superfícies, né? Que é uma discussão que tem muito interessante, eu acho, na química prebiótica, se a vida se organiza Uhum. sobre superfícies ou em ambientes diluídos de água. Como é que está essa discussão hoje? Então, veja, na verdade, o que a gente trabalha é como em 1951 ele escreveu um livro, As Bases Físicas da Vida. E nesse livro ele coloca o seguinte, que os minerais poderiam ter tido um papel muito importante na origem da vida, atuando como pré-concentradores de moléculas, tá? E atuando como catalisadores de formação de moléculas, de polímeros, atuando inclusive como um código genético primitivo, que é a ideia do Carl Smith, tá? Ele publicou esse livro, tá? Esse livro, vamos dizer assim, dentro da área pega muito. E o que quero dizer é o seguinte, que realmente qual é o papel dos minerais? Se você pegar o nosso planeta há 4 bilhões de anos, era praticamente coberto de água, não tinha a quantidade de terra, de coisa, era muito pequena. Tá? Então, qualquer coisa relativa à origem da vida é mais provável pensar que aconteceu dentro de um ambiente aquático. É mais certo pensar nessa forma. Tá? Então, essas moléculas estão lá diluídas. Se elas estão diluídas, vão ocorrer reações. Então, o que você precisa? Achar uma maneira de pré-concentrar essas moléculas. E qual é a maneira de se pré-concentrar? Utilizando os minerais. Então, tem uma série de minerais que existiram há 4 bilhões de anos atrás, nós sabemos, tá? Pelo recorde geológico, e a gente trabalha com esses minerais. Basicamente, nós trabalhamos muito com argilas, zeólitas, já trabalhei um pouco, e óxidos de ferro, ultimamente tenho trabalhado com magnetita. Tá? Então, o que seria isso? Seria de pré-concentrar, seria de fazer ocorrer reações em cima dessas superfícies, tá? E assim por diante. Então, é com isso, é com essa ideia geral que nós trabalhamos. Tá? E dentro dos teus projetos hoje, quais são as perguntas, as principais perguntas do teu laboratório? Então, dentro daquilo que eu estou trabalhando, tá? Estou tentando fazer o quê? Eu estou tentando hoje, atualmente, utilizar algumas reações químicas de formação de minerais, principalmente óxidos de ferro, para precipitar algumas moléculas, uma maneira de fazer um tipo de pré-concentração. E estou tentando também verificar o que? A partir dessa precipitação e dessas reações se ocorre a formação de alguma outra molécula de interesse. Então, por exemplo, o trabalho que nós fizemos foi a síntese da magnetita, né, na presença de tiocianato, que era uma molécula muito provavelmente comum, e cianeto. E o que nós observamos? Observamos o seguinte, que dependendo da molécula que você tem, cianeto ou tiocianato, você tem uma composição dos óxidos de ferro sintetizados diferentes. Tá? Então, o nosso interesse ainda continua sendo na questão de encontrar maneiras de pré-concentrar essas moléculas. Então, meu trabalho realmente cai dentro da área de química pré-biótica mesmo, o princípio lá. Como que essa pré-concentração foi feita. Tá? E dentre essa discussão, que a gente tem uma discussão muito grande de qual foram as moléculas iniciais ali que deram start, né? A gente tem o mundo do RNA, que tem um grupo muito forte, principalmente os químicos pré-bióticos ali, que eu chamo os herdeiros de Miller, nos Estados Unidos. Como é que está essa discussão na química pré-biótica em relação a qual foi a primeira molécula que deu start ali? Olha, o que nós sabemos, tá, é que você tinha uma série de moléculas, tanto por análise de meteoros, tá? Se você pegar a análise de alguns meteoros, do Murchison que caiu na Austrália, ele tem lá dezenas de moléculas orgânicas. Então, nós tínhamos no nosso planeta, com certeza, dezenas de moléculas orgânicas disponíveis para reações de química pré-biótica. Tá? Nós temos moléculas de partida, como cianeto, tiocianato e um monte de outras moléculas, formaldeído, tá?
que é possível com essas moléculas sintetizar outras moléculas. Então não existe, vamos dizer assim, uma molécula de partida. O que existe, na verdade, é o seguinte: diversas moléculas, muito provavelmente uma complexidade muito grande de moléculas, tá? Mas com certeza nós tínhamos aqui no nosso planeta aminoácidos sintetizados aqui ou trazidos em meteoros, cometas. Nós tínhamos bases nucleicas, açúcares, basicamente todas as moléculas que nós temos, uma boa parte, que são as principais, elas estavam no nosso planeta naquela época. Então, não existe, vamos dizer assim, uma molécula. Se você me dissesse qual a molécula mais importante, eu diria que o cianeto, formaldeído são moléculas importantes para o estudo da química pré-biótica, origem da vida. Tá? São primordiais. Mas também nós tínhamos moléculas um pouco mais complexas do que essas aqui. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta que não é uma pergunta de fácil resposta, né? Quando a gente está trabalhando ali com a origem da vida, eu acho que é extremamente importante a gente ver qual foi o passo que saiu da química e foi para a biologia, né? Uhum. Como é que a pergunta que não é tão fácil de se responder, mas é mais cada um vai ter uma percepção. Como é que tu a partir de qual ponto você acha que ali rompeu a química e começa o que a gente chama biologia? Então, o nível, a que ponto chegou o nível de complexidade, nós não sabemos. Tá? Você ainda não se sabe muito bem como é que foi esse. Porque o grande problema da questão da origem da vida é o seguinte: você tem uma célula. Imagine a célula como um saco, com um monte de coisas lá dentro. A gente sabe até como fazer esse monte de coisas lá dentro. Mas como que esse monte de coisas, um atua desse jeito, toda essa engenharia, nós não sabemos. Então, esse é a grande questão da origem da vida, tá? Então, isso a gente realmente não faz ideia. Tem muita gente que trabalha o que nós chamamos em biologia sintética, que estão tentando entender como é que é esse negócio dentro da célula, tá? Mas a gente não sabe como que foi exatamente essa passagem de uma para outra. O grande problema dessa questão da origem da vida, sabe? A gente não tem, por exemplo, as condições iniciais do nosso planeta. Sabemos bastante coisa, mas não sabemos todas. Como que foi essa passagem? Nós não sabemos. Então, tem uma frase de um pesquisador que eu gosto muito, e eu sempre, quando falo com os meus alunos, eu gosto de repetir, ele diz uma coisa mais ou menos assim: a origem da vida, ela tem que ser inventada. Nós não sabemos como foi. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Olha, se fizermos desse jeito, nós podemos fazer um ser vivo a partir de matéria inanimada. Pode ser que se descubra diversas maneiras de se fazer a mesma coisa. Tá? Então, realmente, pela falta de informação, nós provavelmente nunca vamos conseguir saber o que exatamente aconteceu. Mas nós podemos usar o que é a nossa engenhosidade e descobrir formas de como poderia ter ocorrido. Tá? Eu acho que esse é o grande lance do estudo da origem da vida. Né? Eu estava conversando uma vez com uma colega tua de área, a doutora Ada Adionar, e ela defende que ali, quando você tem um ribossomo, você já começa a ter vida mesmo antes de você ter uma célula, né? Porque ela chama o ribossomo como um fóssil molecular dentro das células. Como é que você vê essa visão? É possível a gente ter uma vida antes da célula? Um sistema organizado funcionando ali? Então, isso daí é uma briga. Então, por exemplo, o pessoal que defende o mundo do RNA, tá? O que eles dizem? Ora, se eu tiver alguma molécula, alguma coisa que possa se reproduzir, eu tenho um ser vivo. Tá? A gente não conhece nenhuma forma, apesar que nós conhecemos só uma forma de vida, tá? A do nosso planeta. Nós não tivemos contato ainda com formas de vida de outros mundos. Mas toda forma de vida que nós conhecemos, ela tem que ter uma parede celular. Tá? Toda forma de vida que nós conhecemos, ela tem que ter uma parede celular. Mas não é só uma questão da parede celular, vem aí uma questão da própria definição do que é vida.
O grande problema, sabe, é que nós não temos uma definição do que é um ser vivo. Essa é uma outra dificuldade. Então, gera esse tipo de discussão, que a pessoa fala, não, mas só se eu tiver um negócio que se reproduz, é vivo. Se eu tiver isso, é vivo. Tá? Nós não temos uma definição, nós não sabemos o que é um ser vivo. Nós conseguimos identificar facilmente, tá? Acredito, mas nós não conseguimos dizer o que é, entendeu? Então essas definições, essas coisas são, vamos dizer assim, um pouco, algumas vezes eu acredito, não usaria um termo arbitrário, mas eu acho que vale a pena como uma discussão, né? Realmente, eu fiz recentemente um pós-doc que foi exatamente para tentar trabalhar com conceito de vida. E aí você tem mais de 100 conceitos de vida, né? Exato, Isso deixa muito exato, exato. difícil o trabalho, porque essa pergunta é essencial para quem trabalha com a origem da vida, para estabelecer os limites, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, Dimas, como é que é a aceitação dos alunos? Você vê um interesse, né, nos alunos, principalmente agora com que a astrobiologia está, vamos dizer assim, entrando em evidência? Você vê que cresceu esse aumento de interesse pelos alunos? Uh, Em relação aos alunos, né, existe uma parte dos alunos que eles têm interesse muito grande nessa questão envolvendo química pré-biótica, origem da vida, né? Então eu sempre tive alunos, pelo menos aqui em Londrina, sempre tive alunos interessados no tema, né? Não tenho dificuldade. Existe também um interesse também assim pela população em geral, tá? Você observa que as pessoas têm um certo interesse sobre isso, sobre o tema, né? Mas, vamos dizer assim, nós temos um problema sério no Brasil, que é a questão da divulgação científica, né? Nós não temos muitas pessoas fazendo, por exemplo, o que você faz, tá? Pessoas engajadas em divulgar cientificamente, tá? Então, eu acho que isso também é um outro problema. Eu acredito que exista, tá? Existe, tá? Pela minha experiência, uma, uma vontade muito grande de muitas pessoas saberem como é que as coisas funcionam, como as coisas são, tá? Mas, infelizmente, não há muitos brasileiros, cientistas brasileiros, né? Escrevendo, fazendo programas e etc. para o público em geral. Mas eu vejo um interesse, sim. E com relação, você acha que essa falta de grupos, você tem grupos agora, estão crescendo os grupos no Brasil, mas ainda é muito incipiente os grupos que estudam a origem da vida no Brasil. Você acha que essa defasagem se deve à divulgação dessas áreas ou desconhecimento na formação dos pesquisadores, que essas áreas são tão amplas e têm perguntas tão interessantes para se responder? Você consegue traçar uma causa e efeito para esse baixo número de grupos, apesar de estar aumentando nos últimos anos no Brasil? Então, em relação à astrobiologia, né, em geral, vamos colocar assim de termo geral, ela é muito nova no Brasil, tá? Eu acredito que o primeiro encontro de astrobiologia, se eu não me engano, foi em 2006 no Rio de Janeiro. Eu não estou lembrando, mas eu cheguei a ir lá e participar. A própria Sociedade de Astrobiologia foi fundada há 3 anos atrás, tá? Então, no Brasil, nós ainda estamos muito engatinhando nessa área. Em parte, eu acredito pelo desconhecimento da comunidade científica, né? Mas a área, por exemplo, algumas áreas estão mais à frente. Por exemplo, a área da astronomia, astrofísica, é um pessoal que já está muito mais tempo tratando de temas de astrobiologia. Na própria biologia, nós temos, eu acho que o pessoal tem mais gente trabalhando também, tá? Mas em algumas áreas, como a química, ainda está, nós estamos, vamos dizer assim, começando nessa questão. Mas eu acho que é um pouco por falta de desconhecimento das pessoas em geral,
e dos próprios pesquisadores procurando mais, vamos dizer assim, áreas mais tradicionais, tá? Mas eu acredito que agora, com a questão da sociedade brasileira de astrobiologia fazendo divulgação, eu acredito que esse número vai aumentar nos próximos anos, tá? Com relação à sociedade, Dimas, ela é nova ainda, mas eu vejo que ela tem nesses últimos encontros, tem juntado até um bom número de pesquisadores para uma área tão nova, né? Como é que Uhum. está a questão de engajamento? Vocês estão conseguindo sócios? Sim, sim. Inclusive, para surpresa nossa, no ano passado nós tivemos, se eu não me engano, quase que 100, se eu não me engano, pessoas que participaram do evento de astrobiologia, alunos, um público jovem, o que é muito bom, tá? Muitos jovens, tá? E eu vejo que existe um interesse, tá? Grande. Eu recebo e-mails constantemente de pessoas querendo se associar, alunos, principalmente alunos de iniciação científica, tá? E a sociedade tem a preocupação em aumentar esse número. Nós deveríamos ter o nosso encontro de astrobiologia, era para ser agora, talvez em julho e agosto, a gente estava marcando, pensando, mas devido a essa pandemia toda, aí nós tivemos que, na verdade, adiar. Não conseguimos ainda encontrar uma data para definir, tá? Mas eu acho que tem aumentado do primeiro ano que nós fundamos a sociedade, que quem nos ajudou muito foi a Sociedade Astronômica Brasileira. Para o segundo ano, onde fizemos já um encontro sozinho, nós já percebemos uma diferença no número de pessoas. E o pessoal é engajado. Tá? Queria que você falasse um pouco, Dimas, que eu estava conversando com outras pessoas e de outras áreas, a gente estava conversando que muitas vezes os alunos nossos pensam que a ciência que é feita no Brasil é uma ciência de nível inferior à feita fora do Brasil, Uhum. isso nas mais diversas áreas, né? Você que Uhum. frequenta os congressos de origem da vida, o internacional, tem contato com pesquisadores, o que é que você diria para os alunos que estão querendo entrar nessa área, em relação a essa Olha, qualidade? eu diria o seguinte: os pesquisadores que trabalham na área da astrobiologia aqui no Brasil, eu conheço diversos, eles fazem um trabalho excelente, tá? Eles publicam nas mesmas revistas que os pesquisadores europeus, americanos, chineses, indianos. Então, para se publicar nessas revistas, significa que eles estão fazendo um trabalho de qualidade, tá? Se um aluno vier perguntar, mas é bom o seu trabalho? Não, as revistas são as mesmas. Então, você não entra lá porque por amizade, né? Você tem que mostrar competência, tá? Então eu diria o seguinte: o volume de trabalho, obviamente, é muito menor, tá? O volume de dinheiro que nós temos disponível, obviamente, é muito menor. Mas a gente consegue colocar bons trabalhos. Eu vejo os pesquisadores, tá, que eu conheço, colocam bons trabalhos em boas revistas, tá? Eu não diria que nós devemos nada ao pessoal fora, não. Tá? E com relação a parcerias, né? Tanto dentro do Brasil quanto com grupos fora do Brasil. A química prebiótica é uma área aberta, onde vocês facilmente trocam ideias, têm parcerias, fazem trabalho em conjunto, ou é uma área que se fecha mais dentro de alguns temas? Não, não, eu vejo assim que nem, por exemplo, eu posso falar do meu caso particular, tá? Eu tenho trabalhos com um professor da Suécia, agora eu estou interagindo muito bem com o grupo do México. O México é um país que tem muita tradição, né, por causa do Antônio Lascano, e mesmo já na década de 20, com o Herrera, que publicou uns trabalhos clássicos, né? O México tem muita tradição. Então, eu particularmente não tenho assim dificuldade. Eu vejo que outras pessoas, ó, que trabalham também na área, eles têm uma excelente interação. Aliás, hoje em dia, né, a internacionalização é uma coisa, vamos dizer assim, quase que obrigatória. É muito bom você interagir com grupos fora, ah, às vezes até facilitar em termos técnicos o seu trabalho, às vezes algum equipamento, alguma outra coisa, né? Isso ajuda bastante, tá?
Dimas, indo para um outro tema aqui que eu vi que você trabalha, que é um projeto de divulgação para alunos de graduação de origem da vida. Como é que é esse trabalho? Como é que é a tua atuação? É o trabalho mais de percepção? Esse trabalho aí, na verdade, aconteceu o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com astrobiologia aqui na UEL, basicamente química prebiótica, eu não tinha ninguém aqui na universidade que fizesse isso. Não havia ninguém. Aí eu descobri dois professores que se interessavam pelo tema. Um deles, os dois são biólogos, tá? Eles se interessavam pelo tema. Daí eu, conversando com eles, falei assim, vamos fazer um evento sobre a origem da vida na UEL. Isso foi lá por 1996, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano foi isso. Eu tenho os cartazes aí que eu guardei, mas se eu não me engano foi isso, tá? Bom, vamos fazer? Falei, vamos fazer. Daí resolvemos fazer um evento, tá? Imprimimos os cartazes, eu cheguei para um aluno meu, que hoje, por sinal, é professor lá em Santa Catarina, o Luiz Otávio Beneto. Falei, Luiz, distribui os cartazes pela universidade, vamos fazer a inscrição do povo, tá? E vamos fazer esse evento. Chamamos um professor da física para falar Big Bang. Tinha um pessoalzinho, sabe, tentando agrupar as pessoas, né? Aí, 2 dias depois, eu falei assim, deixa eu ver onde que ele colocou os cartazes. Comecei a andar pelo campo, achei os cartazes. Eu falei, ô Luiz, você não pôs os cartazes? Não, pus. Eu falei, não, mas eu não estou achando. Ele falou, não, é que eu coloco os cartazes, as pessoas vão lá e rasgam os cartazes, retiram os cartazes. Né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Daí ele foi e me mostrou. Algumas pessoas tinham escrito algumas coisas sobre o cartaz. Tá? Então, criacionistas, etc., né, iam lá e tiravam os cartazes. Daí eu conversei com um amigo meu da biologia, o professor Rogério Fernando de Souza, e contei para ele. E ele dá aula da parte de evolução. Ele é professor de evolução no curso de biologia. Ele falou, eu estou acostumado com isso, todo ano tem alunos criacionistas, isso vai ser um problema nosso. Eu falei assim, vamos estudar isso, vamos ver o que está acontecendo. Né? Por que essa opinião? O que essas pessoas dizem? Né? Então, nós fizemos um projeto, e nesse projeto nós avaliamos, tá, as crenças dos alunos em relação a Big Bang, teoria da evolução e origem da vida. E nós acabamos publicando alguns trabalhos, saíram na Científica América, um saiu na Ciência Hoje, e um saiu, acho que no International Journal of Astrobiology. Então foi um período aí de alguns anos que a gente tentou fazer um mapeamento do que os alunos pensavam. Então pegamos alunos da biologia, química, sociologia, física, pegamos, se eu não me engano, 6 ou 8 cursos, não estou lembrado, isso já faz tempo. E foi uma fase interessante, né? Até o ano passado eu ia voltar a esse tema, mas daí agora esse ano, com toda essa história, a gente ficou meio separados aí, mas a gente vai voltar a estudar. Foi, vamos dizer assim, foi uma fase devido a esse fato ocorrido. Tá? Interessante, você está falando isso aí foi por volta de 1996, né? E a gente está em 2020 e parece que essa onda negacionista começa a voltar com toda a força na ciência, né? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que é um movimento, né, devido a diversos fatores políticos aí, diversos grupos mais conservadores, né, que eles estão, vamos dizer assim, colocando a opinião deles de uma forma muito rígida. Fica muito complicado para a gente, né, toda essa história pelo seguinte. Agora, o que nós temos que tentar explicar para essas pessoas? Olha, a ciência opera de uma determinada forma, tá? A gente tem esse conhecimento, tá? Esse conhecimento nos diz que as coisas aconteceram desta forma, tá? E sinto muito se não está dentro daquilo que você acha, mas é assim que as coisas são, tá? Não há muito o que se fazer. Mas, de qualquer forma, eu lembro que mesmo alunos de biologia, tá, eram criacionistas e nos questionários chegaram a escrever: não existe nada que você diga que possa me convencer do contrário. Tá, e isso é um problema. Né? Por Tá, isso isso é um acaba a problema. discussão, né? Quando você joga, Não,
Não tem discussão, tá? Mas eu acho que essa onda conservadora hoje no Brasil está muito grande, muito pior do que era em 96, tá? Hoje em dia está muito pior, com certeza. Eu vejo isso, estão mais organizados, né? A própria Mackenzie agora abriu uma série do Instituto Discovery justamente para trazer design inteligente e tem um lobby muito grande para inserir em ensino, né? É muito apreensivo com essas coisas. Estão fazendo um lobby muito grande, inclusive com diversas pessoas da área da ciência apoiando, né? Exatamente. Infelizmente. Ô, Dimas, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu queria te perguntar quais os principais desafios de fazer ciência em geral no Brasil e na química pré-biótica? Olha, eu acho que o principal desafio aqui no Brasil é o seguinte: apesar de ter melhorado muito, tá, desde a época que eu entrei, mas é a questão do pouco dinheiro, pouco aporte de dinheiro que se tem em ciência. Eu acho que esse é um problema sério, tá? Então nós não temos não temos um volume de dinheiro, tá? Um dinheiro que seja, por exemplo, regular, tá? Eu acho, mesmo quando tem, é muito pouco, tá? Eu diria que esse é o problema. A gente tem problemas também de cada instituição, tá? Por exemplo, um equipamento quebra para você conseguir o dinheiro para consertar, para vir o técnico. Os setores de compras das universidades são extremamente burocráticos e complicados. Então, quando você tenta comprar qualquer coisa, é extremamente complicado. Então, eu acho que existem diversos entraves aí que, vamos dizer assim, atrapalham muito quem faz pesquisa no Brasil. Eu vejo que é um problema muito sério. Não é só uma questão da falta de dinheiro, não é só isso. É uma questão da própria burocracia das instituições quando você tem o dinheiro e você quer usar. Tá? É muito comum, você tem o dinheiro, você quer usar e você não consegue usar. Burocracia, licitações, e são intermináveis. Tá? As universidades elas precisam ser mais ágeis. E antes de terminar, eu quero fazer outra pergunta, que é o seguinte: a gente também reclama muito com justificativa, mas quais as alegrias também de fazer ciência, né? Porque tem muitas alegrias. Quais as alegrias, quais as coisas que te dão satisfação de acordar de manhã e dizer assim, vou continuar fazendo o que eu gosto? Olha, no meu caso específico, eu, desde criança sempre gostei de ciência. Desde que eu conheço por gente, eu sempre fiz perguntas, eu sempre gostei muito de ciência. Eu acho que o prazer em aprender coisas novas não há preço. O prazer de você conseguir ir ao seu laboratório, fazer um experimento, colocar os dados na sua tabela, no seu gráfico e dar uma explicação, dar um sentido para aquilo, é uma experiência fenomenal na minha parte. É também muito legal você ver os seus alunos, tá? Você vê um aluno lá de C entrando e ele se entusiasmando também em aprender. É muito bonito ver isso. É muito bonito você ver um ex-aluno seu de mestrado, doutorado, você vai um dia assistir ele dar uma palestra e fala, puxa vida, esse cara... Então, todas essas coisas são extremamente gratificantes, né? Então, é uma profissão, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, não é uma profissão da 8 ao meio-dia, das 2 às 6. É uma profissão de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você trabalha muito, mas você faz muitas coisas legais, você conhece muitas pessoas interessantes, você troca ideias com muita gente. Eu gosto muito da minha profissão. Tá? Com isso aí, eu acho que é uma excelente mensagem para os jovens que queiram tocar ciência, né? Porque realmente, apesar de todos os problemas, é uma profissão muito gratificante, né? Intelectualmente. É muito grande. Dimas, muito obrigado pelo seu tempo, cara. E um Eu que prazer agradeço, rever. sabe? A gente tinha se visto, nos conhecemos lá em Florença há 12 anos atrás.
Você tá brincando? Você estava junto com o Ivan? Tava, a gente foi para Pisa junto. Eu, você, Rapaz, esposa. espera aí um pouquinho. Minha esposa. Você sabe que outro dia a gente estava fotos. Você terminou aqui? Quase terminando. Porque daqui a pouco Oi. eu tiro aqui. Oi, voltou. Ô, Sábio. Voltou. Então, você sabe que outro dia a gente estava vendo essas fotos? Pois é, a gente foi junto. Vocês dois, o Ivan, eu tinha. Acho que chama Alexandre, ele, que fica com a gente. Mais uma pessoa, nós somos acho que em 5. Mais um rapaz. Foi mais um rapaz, exato. Ah, não é o amigo do Ivan que hoje está lá em Está São no Paulo? Observatório Nacional. É, eu acho que eu sei. Ô, Pois é, foi nesse tempo. Então fazia 12 anos que a gente não se via. é. Foi muito bom te rever. Fazia tempo. Foi bom mesmo, sabe? Vamos manter um contato aí. Manda e-mail para mim sempre. Mando sim, brigadão. Manda depois essa gravação para mim, tá? Mando O sim. link. Assim que Tá soltar, legal. eu te mando. Tá legal. Sabe, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.